Onde está Deus que não viu isso? Esse é um tipo de pergunta que só o descrente faz. Entendi. Esse é um tipo de condição que só o incrédulo faz. Porque Deus está em tudo, inclusive no caos. Fala comigo, maravilhas! Sejam bem-vindos a mais um VensaCast. Hoje vai ser um VensaCast abençoado. E hoje, cantorias, que hein? isso? Eu gosto quando é Vamos assim. falar exatamente. Grandão. Falar de coisa boa, falar de Deus. Vamos falar de Deus, cara. Falou de tudo aí agora, hein? Porque Deus é tudo. Hein? Exatamente. Quem que nós vamos receber aqui? Que o cara é o seguinte, eu imaginei um cara engravatado. Entendeu? Exatamente. Com um gelzinho pra trás, com a Bíblia debaixo do braço. Nada contra. Não. Mas chegou um cara modernão aqui, cara. Descolado. Você é louco. Não. Quem que tá aqui? É um pastor contemporâneo, cantor, compositor e mentor de músicas e artes. Uma cirurgia das amígdalas, quando tinha apenas 4 anos, deu origem à voz única. Desde a infância, foi vocacionado pela música e artes na igreja. Que isso? Com vocês, sabe quem? Quem? Samuel William. Todo mundo aqui. Olha, que legal. Isso. Quase que eu olhei pra trás. Falei, É, o que que eles estão falando? Samuel William, que honra você aqui no VensaCast. Você é um Honra cara pra mim. simpático, gente boa, pô, bonito. Obrigado por você ter vindo. Nossa, eu cara. vou vir mais vezes aqui. A autoestima vai sair bombada. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Fico muito Estou feliz. muito feliz por estar aqui. Você sabe que tem muitas pessoas que tentam vencer no grito, tenta vencer na força do braço, tenta empurrar com tudo de si e a coisa não funciona. Por quê? Porque você precisa de um propósito bem definido. E dentro desse propósito, você tem que colocar Deus. Porque se você não colocar Deus, o fardo vai ficar pesado. Muito, muito. Quando você coloca Deus no seu negócio, na sua vida, na sua família, a coisa flui. E o fardo fica mais leve e ele te ajuda a você chegar no seu propósito e cumprir a sua missão aqui na Terra, seja ela qual for. Concordo em gênero, Concorda? número e grau. Você é um cara de Deus. Até arrepiei aqui, ó. Arrepiei de verdade. Conta um pouco de como que Deus entrou na sua vida. Olha, eu nasci num lar evangélico, num lar cristão. Minha mãe se converteu quando estava grávida de mim. E aí, meu nome não era para ser Samuel, não. Meu nome era para ser William, que era só o nome do meu avô paterno. Avô materno, perdão. E aí ela foi para a igreja e num dia, num culto, ela ouviu uma pregação sobre o profeta Samuel. E o pastor da nossa igreja também chamava-se Samuel. Ela gostou do nome. E aí, quando ela teve a cesárea na madrugada, ela acordou de manhã, assim, e ela ouviu a voz assim, coloca Samuel antes do William. Então, meu nome não é um nome artístico, é um nome de batismo, de registro mesmo. Que parece um nativo, que Parece, é um nome bacana, Samuel parece, William. é composto legal, É né? legal. Não, mas Combina bem. é o nome de documento. Mostro pra vocês depois da gravação. Então, ela ouviu, coloca Samuel, e então foi com Samuel William, mas por conta disso. Então, eu nasci já nesse contexto, nesse conceito de um lar cristão, um lar evangélico. A gente escuta muitas histórias, né, de adolescentes, crianças que nascem num lar cristão e quando ficam adolescentes, jovens, desviam. Acontece muito. Né? Eu quero saber se aconteceu com você e por que você acha que acontece muito isso com adolescentes que desviam, sendo que nasceram no lar cristão. Vou falar primeiro dos que desviam, que não é meu caso, eu nunca desviei. Então não é o seu Não é meu caso. Os amigos que eu tive que desviaram, eles desviaram por conta de repressão dos pais, repressão da família. O ambiente religioso, por vezes, é equivocadamente misturado com um ambiente repressor. E quando você tem um ambiente repressor, para jovem, para adolescente, isso vai ser o combustível que ele precisa para ir contra aquilo que foi dito para ele. Não faça, ele vai lá e faz. Não seja, ele vai lá e é. Então, a repressão e, às vezes, a falta de comunicação entre pais e filhos, e o conflito geracional também que existe entre a geração dos pais e a geração dos filhos, vem nesse embate, e o filho fala assim, eu não vou seguir esse caminho, até porque eu quero contrariar, eu quero chamar atenção, eu vou na contramão. O meu caso, graças a Deus, não foi esse. Não menosprezo quem teve outras experiências extra-igreja. Mas eu, por exemplo, não sei o que é um baile, nunca estive num baile.
Eu Um nunca... show. Não, shows, sim, mas eu nunca estive num show não cristão, por exemplo. Show de Show- Fala artistas. boate mesmo, É, assim, boate. né? Noitada. Nunca tive. A noitada Ó, mesmo, não né? sei o que é noitada, nunca tive um pileque, não Aham. sei o que é acordar com dor de cabeça. Descer um combo. Não. Ressaca. O combo que eu conheço só de fast food. Crente come. Come muito. Crente come. Festa de crente sempre tem muita comida. É. Mas não é a minha realidade, por exemplo. Eu nunca me desviei da fé, eu nunca precisei me ausentar do ambiente da igreja para fazer arte, por exemplo. Pelo contrário, eu fazia a minha arte até na escola. Eu ganhava pontos com o corpo docente da escola, porque o artista cria um caminho para ficar naquele ambiente mais disciplinário, mais regrado. Então eu montei um coral na minha escola quando eu estava na 8ª série. E a gente tinha gincana. Você lembra? Não sei se aqui em Minas tinha gincanas nas escolas. Na minha escola tinha gincana. Então, e tinha as partes das competições artísticas. Eu tava lá puxando as competições artísticas. Então nós montávamos um coral. E eu vi um filme, acho que em 93. A minha igreja era uma igreja muito tradicional. Em 93 eu vi um filme que vocês devem conhecer, Mudança de Hábito 2. Que era a Whoopi Goldberg de freira, com aquelas crianças. Legal demais aquele Eu filme. vi aquilo. Eu vi todos. E eu 1, 2, 3, 4. eu tinha sorte na minha casa ter 60% do PIB da música da igreja estava na minha casa. Porque meu pai era maestro do coral, minha mãe também regia um grupo de música, minha irmã é contralto e eu também cantava. Então nós tínhamos ali na igreja, na minha casa, um bom percentual da liderança musical da igreja. Eu cheguei no meu pai e falei, eu quero fazer isso na igreja. E meu pai falou, impossível. Eu falei, mas na escola faz. E fizemos na escola, ganhamos o primeiro lugar. Que legal, Que cara. da hora. Aquela gincana. O seu pai e sua mãe foram pastores, são pastores? Meus pais são maestros da igreja. de coral, da mesma igreja, a vida toda. E você lembra a primeira vez que você cantou na igreja, que você se apaixonou pela música, ou você foi tão pequeno que você nem lembra de quando você viu, você já estava lá? Eu lembro. Foi assim, ó, eu tive um problema sério quando eu tinha 3 anos de idade, que as minhas amígdalas, elas desenvolveram, e eu tinha 3 anos de idade, mas eu tinha uma amígdala de um homem de 40 anos. Então sufocava e não podia falar. Sabe Pato Donald? Eu falava assim. A minha mãe não dormia de noite para poder cuidar do meu sono, porque senão eu sufocava e morria. Que isso? Fomos pro médico, o médico falou assim, a única solução é operação mesmo. E operou. Eu tinha 3 para 4 anos nessa fase. E aí, quando eu me vi acordando da cirurgia, o médico mandando eu tomar sorvete e iogurte para cicatrização. Muito bom, né? Eu me vi feliz da vida. E aí a minha mãe saiu um pouco para fazer algumas coisas e eu saí da pediatria, fui lá na geriatria e comecei a cantar para os velhinhos. Eu começo, então, minha história musical num hospital. Eu começo ali. E eu lembro da música até hoje. A música era Eu sou o pão vivo que desceu no céu. E era uma coisa assim, que eu tinha aprendido na igreja, já de ouvir aos 3 para 4 anos. E essa música eu repliquei no hospital para todos os velhinhos que eu vi ali naquele Legal. lugar. E ali você começou a cantar, você pôde cantar, Sim. né? E aí o seu pai que te colocou na música, por exemplo, quando eu comecei a cantar com 15 anos, meu pai que me colocou na música, foi meu empresário por muitos anos, né? Quem que te colocou na música profissional? Falou assim, pega isso aqui, faz isso aqui, canta ali, toca o violão. Na verdade, o meu padrasto, né? Ele é que é o maestro. O meu pai biológico é que era um músico da noite. Ele conheceu esse lado todo que a gente falou agora há pouco. Uhum. A minha mãe tinha muito medo que eu fosse para esse caminho. Então sua mãe a minha não mãe é a apoiava minha- muito ser cantor? De jeito nenhum. Ela tinha pânico de eu migrar para esse lado e eu recebi muitas propostas de bandas de baile. Porque por causa do timbre da voz, eu poderia fazer, por exemplo, a parte romântica dos bailes. Sim. Uhum. Que era o pessoal que cantaria Stevie Wonder, Sim. Whitney Houston, Mariah Carey, esse pessoal Sim. dessa linha de baladas Uhum. românticas. Eu faria de 15 a 20 minutos de um show, de um show de 2 horas ou 3 de banda de baile, que vocês sabem como é, É. e ia ficar feliz da vida, porque depois eu ia pro camarim e ficava lá de boa. Eu tive duas grandes oportunidades de fazer isso. Até fui conhecer os ambientes. Mas eu era muito novo, eu tinha 17 anos, nem maior de idade eu era. Eu saí escondido da minha mãe. Fui para Ribeirão Preto fazer o teste na banda, porque o dono da banda, a sogra dele era da nossa igreja em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. Então ela falou, tem um moço aqui, um menino aqui, e o menino tem uma voz diferente. Você vai gostar dele. Ele veio no final de ano, numa virada de ano para a igreja, me viu cantando e falou assim, eu vou chamar esse menino. E fez uma proposta na época que eu não sei, nem sei dimensionar financeiramente hoje quanto seria. Mas Muito era uma boa. coisa que para um moleque de 17 anos ganhar, você falava, vou agora.
Eu fui. E eu não recriminei o ambiente, mas eu recriminei os caráteres ali envolvidos, entende? Porque Uhum. não era algo que eu estava acostumado a vivenciar. Por exemplo, na minha vida, na minha família, na minha comunidade, eu sou interior de São Paulo. Você cai numa Ribeirão Preto da vida, que já é uma cabeça diferente, o pessoal já está acostumado com uma movimentação. É chamado de Califórnia brasileira por uma razão. Povo mais descolado, Sim, né? sim. Aham. Então aquilo foi meio chocante para mim, mas já, como eu falei agora há pouco, por conta, às vezes, há repressões e há aconselhamento. A gente tem que fazer a diferenciação muito clara sobre isso. Na minha casa não tinha repressão Entendi. da minha mãe e nem do meu padrasto, mas eu tinha muito diálogo com eles. Legal. Então minha mãe dizia, esse meio, nem todo mundo cheira cocaína, mas é muito fácil. Entendi. Nem todo mundo bebe, mas é muito acessível. Nem todo mundo se prostitui, mas está ali. É tudo muito aberto, tudo muito solto. Minha mãe tinha um pouco desse cuidado comigo. Então, ela era muito tranquila e aberta na comunicação. Então, não gerava repressão em Ela mim. não impunha. Não. A única coisa que ela tinha medo, ela teve muito medo, foi quando eu comecei a ganhar os festivais. Eu ganhei 10 festivais de música. Que isso? 10 festivais Eu de tô música. curioso pra ele cantar. Calma. É. Não, que Eu você ganhei- cantar não vai parar, mano. E eu ganhei 10 festivais em primeiro lugar. Os 10 festivais. E os 10 festivais que eu participei, apenas um não era um festival cristão. Que é o festival Adoniran Barbosa, que tem lá, não sei se ainda Sim, tem, mas sim. lá em São Paulo tinha esse Aham. festival. E era as escolas que elegiam seus alunos, faziam uma seletiva no interior, e a finalíssima era na capital, em São Paulo. Eu ganhei esse festival. Que legal. Na época estudantil ainda. Você Legal. é cantor e pastor. Sim. E conheço muitos cantores que não são pastores. E pastores, a maioria dos pastores não são cantores, né? Sim. Por que você começou sendo cantor primeiro? Sim. Qual que foi o chamado para você começar a pastorear, ser pastor? Como é que foi esse chamado? Na verdade, é tudo culpa da minha mãe, gente. É A tudo sua culpa mãe é dela. maravilhosa. A minha mãe é uma benção. A minha casa sempre foi uma casa muito aberta. A minha mãe, por exemplo, ela até hoje, ela é uma das responsáveis pelo Ministério de Intercessão da igreja dela. Intercessão é fogo puro, hein? Ela é a líder de intercessão da igreja dela. Isso tem muitos anos já, muitos anos. E a minha casa foi uma casa sempre muito pastoral, apesar de ninguém na minha família ser pastor. Porque a minha casa era uma casa que acolhia. Nós morávamos num bairro muito carente mesmo, lá no interior. Então, a minha mãe tinha a vizinha que era, por exemplo, um bandista. Aí tinha o vizinho da frente que era bicheiro, jogo de bicho. A vizinha do fundo era garota de programa. E o vizinho do lado era católico. Católico, esses que vão pra missa. Católico de verdade, os que Uhum. vão pra missa. Então, quando esse pessoal tinha algum perrengue na vida deles, era na casa da dona Tuca que eles batiam pra oração. Entendi. Então eu fui vendo esse contexto da minha mãe. A minha mãe, ela era uma pessoa que acolhia, mas ela nunca impôs a fé dela. Ela acolhia, ouvia, aconselhava e orava pelas Legal. pessoas. Então esse é um contexto que eu fui criado. Então, cuidar de pessoas, estar com pessoas, abençoar pessoas, para mim não foi uma mágica que precisava vir de sangue ou de herança genética. Foi um contexto natural que eu vi acontecendo e ainda vejo acontecendo até hoje na casa dos meus pais. Legal demais. Entendeu? Aí, quando aconteceu em 2009, que o meu pastor na época disse assim, você tem um chamado, eu vou te ordenar, eu me senti castigado. Porque para o artista da igreja, se tornar pastor é quase que a porta da vida artística dele. É isso que eu tô querendo entender, porque Pode jogar, manda quando ver. você a vida artística, Quase né? que não combina com a vida pastoral. não, é porque demanda muito tempo. Sim. E a vida pastoral Também. Então é isso que eu quero saber. Como que você fez para se desdobrar como cantor, Uhum, né, profissional da Uhum. igreja, liderança uhum. da igreja, e também ser pastor, porque são duas coisas que tomam muito tempo. Geralmente, Uhum. o cara que é cantor, ele não é tanto um pastor conhecido, Uhum, porque ele é mais uhum. conhecido pelo... Pela música, Pela música. pela arte. E ao contrário também, por Sim. exemplo, O pregador é mais pregador. Então você vai me lembrar agora, Tiempo, o esposo da Valadão. Como é que ele chama? Gustavo, Lá do Rio de Janeiro. Felipe Valadão. Felipe Valadão, ele era cantor Uhum, e virou pastor. uhum. Hoje, ele é pastor. Totalmente, sim. Ele canta também, Sim, mas sim. ele é... Entendeu? Então, eu quero dizer, é muito difícil você Conciliar. dedicar... As duas coisas, Como que Conciliar. você concilia? Eu vou te explicar uma coisa muito básica pra mim. Não dá pra você tirar de uma pessoa a essência dela.
É impossível fazer isso. Mesmo que você hoje, se você fala assim, vou fazer uma faculdade de medicina, mas o artista que é em você não vai morrer por causa da medicina. Você precisa criar caminhos inteligentes de escoamento para que você não mate a sua essência em detrimento de uma atribuição ou uma responsabilidade maior até que colocaram e que você aceitou também. Então eu aprendi a valorizar o pastorado tal qual valorizar a arte que há em mim. Porque eu não vou quebrar um avião, funciona com uma asa só. Não funciona. É o mesmo que dizer assim, qual é a parte mais importante do culto? Não tem a parte mais importante do culto. Tire o louvor de um culto e você fica só com a pregação. Tire a pregação de um culto e você fica só com o louvor. É um avião com uma asa só. Você falhou miseravelmente. É um avião com duas asas. Tanto a arte dentro de um ambiente de culto, quanto a própria pregação em si, são asas de um mesmo avião. Tire uma e você não decola. Desculpa. Podia falar assim? Dentro da boca do balão. Isso vai dar um lindo corte, amigo. Bonito, cara. Eu vim pra isso. Porque é eu que edito, entendeu? Então eu já tô imaginando os cortes. Quando você vai cantar numa igreja, você faz a parte do culto ou não? Ou você vai só para cantar, ou você vai só para Existem as pra duas. palavra. Não, tem as duas possibilidades. Por exemplo, tem eventos que a gente fecha um workshop todo à tarde, de treinamento, ensino direto e prático. Aí à noite, o culto, quando reúne toda a congregação, a gente faz com a nossa equipe de música, com a nossa banda. Toda a parte do louvor e também a pregação. Então, é como eu acabei de falar, uma coisa não precisa excluir a outra. Entendi. Se você trabalha de forma inteligente e coesa, né? Aí você consegue administrar isso. Você tem 30 anos de música. 30 anos. Registrados, né? Registrado. Tem mais, porque eu canto desde os 3 para 4. Desde o dia dos velhinhos lá no hospital, né? Então. Eu considero que eu comecei lá. Entendi. Minha primeira plateia foi a geriatria de um É, hospital. geriatria, essa palavra que eu tava procurando. Geriatria. Chique, né? É. Geriatria, eu comecei na geriatria. Da geriatria até aqui, qual foram os maiores desafios que você enfrentou sendo um cantor cristão? Eu acredito que talvez tenha sido, de fato, o entender que você nasceu com uma marca diferente e o que você oferece não se iguala aos padrões. Isso é bem desafiador. Isso é bem complicado. Por exemplo, posso dar alguns exemplos aqui? Lógico, à vontade. Eu vou fugir um pouquinho do nosso meio cristão, tá bom? Vamos falar, por exemplo, Gustavo Mioto. Vocês conhecem o Gustavo Mioto, Demais. obviamente. O Gustavo Mioto, por exemplo, ele é um cantor sertanejo, certo? Certo. Mas ele é um barítono. Ele não é um tenor. Então, quando ele começa a trajetória musical dele, ele sofre preconceitos porque a voz dele não é o que o sertanejo culturalmente brasileiro está acostumado a ouvir, que são as vozes mais agudas, mais Zezé, altas. um Chitãozinho Exatamente. Chororó. Então, houve um problema de preconceito vocal com o Gustavo Mioto, porque ele era um barítono. E espera-se no sertanejo que apenas as primeiras vozes sejam tenores. Eu tinha uma bênção. A minha operação me fez não ter o pomo de Adão. Ah, tá. Você pode ver, eu não tenho. Tem não, cara. É mesmo. Vocês todos que são seres humanos comuns, É, vocês têm. Você não tem o Vocês- pombo de Adão. Eu sou um ET de Deus, lá, graças a mano. Deus. Eu não tenho o pomo de Adão, pode ver, ó. É, não ué. há o pomo de Adão em mim. Eles arrancaram. O que é isso? Ele tirou? Quando tirou as amígdalas super desenvolvidas, o meu pomo de Adão existe, mas ele ficou lá atrás. Lá atrás. Né? Essa fisiologia modificada, eu sempre digo assim, o céu me modificou. Ele é ótimo. Deus me modificou. Eu acho que Deus, quando eu nasci, Deus falou assim, precisa de uma atualização ali. Então Deus fez o que comigo? Eu vou atualizar esse menino vai ser Ele diferente. instalou o drive. Ele colocou um drive diferente, e aí a operação então tira de mim essa fisiologia que todo mundo passa, por exemplo, na adolescência, da mudança vocal, eu não tive. Eu era o filho do maestro da igreja, com 13 ou 14 anos, que cantava na fila das sopranos. Imagina o preconceito vocal. Imagina se eu era um ser humano normal, eu tinha que ter algum problema. Não é normal esse menino com 14, 15, 16 anos ter essa voz tão aguda. Não é normal. Entendi. Você pode ver que eu não tenho muito... Eu não tenho essa... Mas, É uma voz suave. exatamente. Mas E boa de ouvir, você vai ficando mais calmo. que Se tiver bom. uma briga, entra você, que aí você dá aquela. E eu sou bom de amenizada no apaziguar. caboclo. Sou bom de apaziguar. Apaziguar. Mas então, eu acho que o grande desafio, particularmente, que eu tive na minha vida foi de vencer os desafios por ser filho do maestro. Então, automaticamente eu tinha mais oportunidades, mas ao mesmo tempo eu tive excelentes pastores. Ricardo,
e grandão. Eu tive excelentes líderes que eles, quando eu era criança, eles falavam assim: Samuel, canta uma canção aqui no final do culto. Aquilo pra mim era. Só que eu entrei na adolescência. Quando eu entrei na adolescência, o desafio era. Não chamávamos de bullying na época. Na época era tá zoando, tá tirando sarro da sua cara, zoeira. É. E aí o que acontecia? Eu me escondi nos grupos vocais. Essa é uma coisa que eu nunca contei em nenhum lugar público, tá? Aqui, primeira vez. Eu me escondi nos grupos vocais, por quê? Porque eu tinha vergonha da voz. Ó. Todos os meus amigos que cantavam na igreja, as minhas amigas que cantavam na igreja, eles eram normais. Eu era o ET. Então, o ET é aquilo que sai muito do esquadrão, do padrão normal ou esperado, é criticado, julgado, não aceito e, por vezes, como diz o termo bíblico, chamam muito de imundo o que Deus purificou. Isso é complicado demais. E isso não acontece só na igreja, isso acontece na política, isso acontece na sociedade, isso acontece nas famílias de forma geral. É ter alguém que não se enquadra no padrão, essa pessoa já não serve, não vamos estar com ela, não vamos andar com ela. Então eu queria, é até bom poder falar disso aqui, até quase terapêutico, dizer que eu venci muito a questão do preconceito, porque primeiro, porque era filho do maestro, então tinha mais oportunidade. Depois, os pastores também protegiam, porque era da família musical da igreja. A nossa família era a única família negra de uma igreja branca. Então tinha essa outra questão. Eu tinha que vencer o preconceito vocal, porque é uma voz muito estranha. Eu tive que vencer o preconceito, ainda luto com o preconceito racial, porque, afinal de contas, os negros não podem ser tão bons. Essa raça nasceu para ser subserviente. Eles não podem liderar. Eles não podem ser tão importantes. Eles nasceram para nos servir. Não, eles podem chegar até um nível. Nós vamos permitir que cheguem até um nível. Mas avançar, não. Não, eles não têm qualificações, mesmo quando você estuda. Não, eles não têm talento, mesmo quando seu talento é mais que real. Não, eles não... Vamos achar algum problema para mantê-los naquele padrão de subserviência que se espera dos negros. Aí vem a pessoa com uma voz diferente, com um comportamento diferente. Essa pessoa só pode ter algum problema na vida. Exato. Ela não é normal, ela nem é de verdade. Tem que tá escondendo alguma coisa, entendeu? Então, essa foi a minha grande batalha mesmo no meio. E voltando no ponto de que me escondi nos grupos vocais, olha como que Deus é lindo, né? Até nas suas fugas, grava isso é importante. Até quando você foge, Deus aproveita a sua fuga para te ensinar e te lapidar. E eu me escondi, então, nos trios, nos quartetos e nos corais. E a minha grande lição foi que isso me tornou um mestre em divisão vocal. Eu entendo tudo disso. Uau. Se você falar assim para mim, vamos fazer tal música, tal arranjo, eu vou dizer, tá bom, vamos fazer. E eu vou saber diferenciar todos os timbres e naipes daquele arranjo. Sensacional. Mas foi uma vida toda me escondendo do solo, de estar na cara do gol. Eu passei a minha adolescência toda me escondendo. De seu destaque ali, no caso, né? Por conta disso, porque aí quando alguém falava assim, não, você vai fazer o solo dessa música, eu tremia, eu gelava, eu suava, porque era uma exposição muito grande daquilo que não era muito bom. Com o tempo você parou de se esconder. Parei de me esconder quando eu comecei a ganhar os festivais. Porque eu me escondia na igreja. Porque a igreja e o ambiente que eu convivia era um ambiente que eu sabia que haveria julgamentos. Interessante, né? Porque a igreja não é lugar de julgamento, a igreja é lugar de acolhimento. Mas quando veio o primeiro festival, minha mãe surtou. Minha mãe falou assim, festival, você vai se destacar, eu te conheço, eu sei o que você faz aqui em casa, porque em casa eu não tinha vergonha de cantar. Mas na igreja eu me escondia nos grupos. Porque então eu ia fazer, nos sextetos, nos quartetos, eu me escondia nos grupos mesmo. Porque eu sabia fazer as harmonizações. Então eu ouvia uma voz, por exemplo, eu ouvia uma pessoa cantando um contralto, eu falava, eu sei fazer isso. Eu ouvia um tenor, falava, eu sei fazer isso. Eu ouvia um soprano, falava, eu sei fazer isso. Então eu fui aprendendo, me escondendo, mas ouvindo muito e aprendendo muito por ouvir. Nunca fui fazer, por exemplo, uma aula de canto, eu nunca tive um mentor vocal. Eu aprendi, tudo que eu aprendi de música e voz e canto, me escondendo na prática. De medo da exposição, eu me escondi, mas aprendi muito nesse meu esconderijo, aí nesse meu lugar de conforto. Você sabe que a maioria das pessoas, elas não prosperam pelo medo das críticas, Sim. pelas críticas e pela rejeição. Sim. Mas se você fizer, você vai ser criticado.
Se não fizer, vai ser também. criticado. O único jeito de você não ser criticado é você não existir. Porque não tem jeito, né? E quando você começa a aparecer, as pessoas vão criticar e você vai também começar a se comparar. A internet trouxe essa comparação muito forte, Sim, né? E a ansiedade. sim. Então, as pessoas hoje estão sofrendo muito com isso. Mas aquele que rompe, que não liga para a crítica e vence, vão falar que é sorte ou vão falar, sempre acreditei em você. Com certeza. Qual o conselho que você daria como pastor para uma pessoa que está passando por um momento difícil de críticas? Primeira coisa, silencie as vozes externas. Eu tenho um trecho bíblico que parece poético, mas é altamente bíblico. E eu amo esse texto. É um texto que me salvou e me salva até hoje. Palavras de Jesus, ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar para você o final que você desejar. Isso são palavras de Jesus. Jesus está dizendo isso para a gente. Então, esse é um texto que sempre me salvou das críticas. Porque quando as pessoas diziam, mas você é isso, mas a sua voz é muito efeminada, a sua voz é muito isso, é muito aquilo. Eu lembrava, Deus dizendo para mim, eu é que sei, eu que te conheço. Eu que te formei no ventre da sua mãe. Eu sei quem você é, eu que te fiz assim. As pessoas querem padronizar a qualificação da eternidade. Não existe isso. Na eternidade, os padrões são múltiplos. Você pode. Deus é tão incrível e majestoso na sua maneira de criar que ele tem todos os padrões nele e nenhum dos homens pode definir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então eu diria para essas pessoas: ouça o que Deus diz a seu respeito. E o que Deus diz a seu respeito está num objeto chamado espelho. Olhe para um espelho e você vai saber o que Deus pensa a seu respeito. Ele é bom. Muito bom quando a gente se impressiona, né, com o convidado. Eu vou acreditar, hein? Não, pô, você tá louco. Eu quero vir uma vez por semana nesse Pô, negócio tá pra falar o texto podendo. vai ficar bombado Não, aqui. vamos fazer, pelo menos uma vez, você tem que vir aqui. Não Eu gostei venho, demais, é não só me gostei. chamar que eu venho. Você sabe que uma carreira musical, ela precisa de muito trabalho, ensaio, repertório, estratégia, Cara, eu amo ensaiar, network. amo ensaios. Depende de muita sorte. E às vezes a sorte te encontra trabalhando. Aí Sim. a coisa dá certo. Sim. É isso. Quais são as diferenças entre... Porque eu entendo de carreira musical. Sim. Mas quais são as diferenças de uma carreira musical e de um ministério musical? Legal, adorei essa. Bom, vamos lá. A carreira, vale dizer aqui pra gente que não existe nem certo nem errado. Você pode ter a sua carreira musical e tudo bem por isso, e você pode ter o seu ministério musical e tudo bem por isso. Nós não vamos aqui apontar o que é certo e o que é errado, vamos falar de diferenças. O ministério, ele exige que você renuncie. Essa é a grande diferença para mim. O ministério te exige renúncias graves e sérias e pessoais. A carreira te obriga a fazer escolhas também sérias, profissionais e pontuais. Então, a grande diferenciação que eu faço entre o ministério musical e a carreira musical se dá no contexto de aquilo do espelho que eu te falei. Vai pro espelho e fala assim, eu tenho um ministério ou eu tenho uma carreira? E agora eu vou bugar um pouquinho as nossas mentes. Tem gente que tem os dois. Tem gente que consegue ter os dois. Eu posso dar exemplos aqui pra você. Quero dizer. A Aline Barros. Ela tem uma carreira musical de sucesso e um ministério pessoal de sucesso. Porque ela serve na igreja dela, ela canta aos domingos lá, quando ela está sem agenda, ela serve na igreja e ela não é a líder, ela não é a bambambam na igreja ela está ali enquanto ministra. Então você tem uma Aline Barros no Brasil, que é um exemplo para nós de que a coisa é possível funcionar se houver empenho e dedicação diferenciadas para as duas áreas. Porque eu tenho que fazer um aporte para a carreira e outro aporte para o ministério. Qual que é a maior renúncia que tem que fazer para o ministério? Lembrar que você não vive só para você. Entendi. O ministério exige que você viva para os outros, em favor dos outros. Você se abnega e você... É como as palavras bíblicas mesmo. Você renuncia a si mesmo por um ministério. A carreira você foca em si mesmo
para que ela tenha um vigor poderoso. Tem gente que fala, eu sou minha própria marca, eu sou minha própria imagem, não é? No marketing pessoal se usa muito isso. Mas o ministério não. O ministério você vive para os outros. A carreira você foca em si e faz de si uma própria marca. O ministério, a marca é Deus. Ministério é servir. Principalmente. E não ser visto, como muita gente anda confundido. Tem muita gente usando o ministério para ser visto. Para ser visto, quando a carreira é para ser vista. A carreira tem que ser vista. Tanto que o apóstolo Paulo, é tão lindo isso, essa pergunta de falar sobre ministério e carreira. O próprio apóstolo Paulo, antes de morrer, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira. Apóstolo Paulo, guardei a fé. Eu estou falando do maior escritor do Novo Testamento. Ele disse, combati o bom combate, ou seja, fiz um excelente ministério, enfrentei minhas lutas, mas também preservei a minha carreira e, acima de tudo, guardei a minha fé. Então, a fé não exclui nem a carreira e nem o ministério. Sensacional. Tá na Bíblia isso, viu, gente? Tá na Pode Bíblia. ver. Como diz o meu Você não sabe para que eu falo? Como- Pesquise, vai ler a Bíblia. Olha, viu? palavras do apóstolo Paulo, combati o bom Como diz o meu combate, pastor, tem que ler Bíblia, crente. terminei a carreira e guardei a fé. Qual a sua definição hoje de adoração autêntica nos dias de hoje? Porque a coisa está muito moderna hoje. Eu quero que você fale também um pouco disso, né? Sobre a adoração nos dias de hoje, se o povo está com pouca fé. Eu não acredito que as pessoas tenham pouca fé. Eu só acho que as pessoas exercem a sua fé de acordo com as suas necessidades. Ele é bom. Porque, veja bem, posso explicar isso? Tem tempo para isso? Você tem tempo que você quiser aqui. Que bom. A fé imbuída pela necessidade, ela é emergencial. Então, eu tenho que pagar um boleto amanhã. Então, eu corro fazer um jejum hoje. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu tenho que... alguém está doente na minha casa e está internado no hospital esta semana. Então, eu vou para a igreja todos os dias da semana, em todos os cultos da semana. Isso não é fé, isso é conveniência. É diferente. A fé, ela é constante. Se eu estou bem, eu estou firme. Se eu estou mal, eu estou firme. Se eu estou com uma aflição, eu sigo andando. Se eu estou amargurado, eu sigo andando. Se eu estou frustrado e decepcionado, eu sigo andando. Porque a fé não diz respeito às circunstâncias. A fé, ela é atemporal e constante. Como que fica com essa fé aí? Como que fica? Em que sentido você diz? Firme na fé. Tá Como ruim, como que o cara consegue ser desse jeito que você falou aí? Sabendo quem ele é. Porque as pessoas se afetam quando elas não sabem quem elas são. Por exemplo, uma pessoa que tem uma identidade conturbada e uma visão embaçada de si mesmo, qualquer movimento de comparação, como você falou agora há pouco, qualquer movimento de crítica, derruba ela. Porque ela não tem um valor próprio definido sobre si mesma. Uma pessoa que tenha uma identidade muito bem resolvida em si, a primeira coisa que ela faz, ela não atribui a Deus culpas ou responsabilidades por suas tragédias. Por exemplo, acontece um terremoto na China. Onde está Deus que não viu isso? Esse é um tipo de pergunta que só o descrente faz. Entendi. Esse é um tipo de condição que só o incrédulo faz. Porque Deus está em tudo, inclusive no caos. Deus não deixou de ser Deus. E a melhor coisa que eu gosto de dizer, Deus não perde o controle, mesmo no caos. Um exemplo lindo que eu vejo é Jesus no barco com os discípulos. Tempestade, barco indo a pique, e Jesus toma uma bronca. Vocês não vê, alguém chega para Jesus e diz assim, escuta, você não está vendo que nós vamos afundar aqui? A resposta de Jesus é, homens de pouca fé. O caos ali. Jesus não poderia falar assim, mas gente, repreendam vocês mesmos os ventos e a tempestade. Vocês não são os bichão? Vocês não são os caras? Entende tudo de mar, entende tudo de pesca. Vai, se vira aí, mano. Mas não entende de ventos e de tempestades. Eu e você podemos entender de música, mas não sabemos nada sobre o autor da música. Entendi. A gente entende de arte, minimamente, mas não sabemos
nada sobre a essência da inspiração da arte. A gente entende o que vê. Também é um texto bíblico. Vocês veem em parte, mas vai chegar uma hora que vocês serão... Eu me farei totalmente conhecido a vocês. E quando isso chegar, Ricardo, eu vou te falar, eu acho que toda a arte vai ficar feia. Porque vai chegar o autor da coisa toda. Vai chegar o cara que sabe tudo de música, sabe tudo de teatro, sabe tudo de beleza. Imagina toda a beleza se descortinar na sua frente assim e falar assim, ó, você pensa que você é bom? Ó, Olha isso aqui. é louco. Isso é eternidade para mim. Então, esse é um tipo de motivação, não motivacional, tá? É uma motivação espiritual que me faz passar pelos dias ruins Sim. de cabeça erguida e de pé. Isso me deixou muitas vezes feliz até, por saber que eu não sou responsável por mim. É sensacional. Eu postei uma frase hoje, ou ontem, que fala assim, e muita gente identificou, muita gente me chamou no direct e realmente falou, cara, tá certo. Por tudo, dei graças a Deus. Uau. Embaixo tá assim, não só nos momentos bons, mas por tudo. Por tudo. Então eu recebi uns directs das pessoas falando, cara, realmente, eu tô numa pindaíba danada aqui, mas graças a Deus. Cara, sabe por quê? Ó? Porque o povo tá passando aperto, viu? Sabe o que acontece, Ricardo e Grandão? As pessoas acham que Deus só está na coisa boa. Uma coisa boa, exatamente. Eu enriqueci, Deus é comigo. Deus é comigo. Eu falei, Cadê Deus é Deus? com você ainda, sabe por quê? Você ainda respira? Exato. Rico ou pobre, você tem ar para respirar? Você pagou alguma coisa pelo oxigênio? Não. Seus milhões não fazem nada pelo oxigênio. Seus bilhões não fazem nada para ter oxigênio. Tire Deus o oxigênio de você, seja você bilionário, ou seja você uma pessoa bem pobre, e a mesma cova vai ser cavada. Imediatamente. Só que no luxo ou na pobreza. Mas todo Mas mundo a é pro mesmo terra lugar. é a mesma. A terra é a mesma. Isso aqui é a terra há de Terra comer. que há de comer, é mesmo. Vamos falar de música. Muito bom. Não, aqui, eu vou falar com a sua esposa, a senhora, sua esposa. Fale. Ela é muito bacana. Ela é a sua maior fã, viu? Ela é. Ela é a sua maior Eu tenho fã. que concordar com Mandar um isso. abraço pra ela aqui. A Lúcia, a Lúcia. Depois nós vamos faz um vídeo dela, viu, Marcelo? Ela é uma Ela é benção. maravilhosa. Só que ela é descrição em pessoa. Ela Ela é odeia aparecer. E eu quero marcar um podcast com vocês com mais tempo mesmo, tranquilo, e ela participando. Vai ser... Vai ser. Olha, Aí- ela é mais interessante que eu. Eu tenho certeza. Ela é. Você é muito interessante. Ela é muito mais que eu. Cara, eu casei com uma mulher 10 vezes mais inteligente que eu. E ela fala a mesma coisa de você. Então. Então o podcast vai ser fenomenal, então- velho. Só que tem uma coisa, com ela você pode puxar qualquer assunto. Você também. É. Ele tá sendo uma dessas. Cadê o violeiro? Vamos falar de música. Senta o violão. Como é que chama o violeiro? Celso. Ô, Celso. Celcinho. Vamos quebrar aqui Ô, o gelo. Um Celcinho. prazer você aqui. E a gente chama ele de querido. Celcinho mesmo. ele é o nosso- É um prazer você aqui, Celcinho. Desce o. Fala alguma coisa. Você falou que não ia falar nada, você vai falar. Celcinho tá aí. Já tá falando. É um prazer você aqui. Tá? Vai agraciar. Pode a gente direcionar o com- microfone dele, Marcelo, com sua viola. Aqui pra baixo. É só girar aqui. Não, ó. gira aí, Macié. Isso. Aí, Macié. Eu quero. Vamos falar de música, cantar, que você falou que você tem uma voz diferenciada. E nós já estamos vendo que você tem uma voz diferenciada. Então é o seguinte. Eu posso pedir as músicas? Pode. A gente tem algumas daqui, mas eu vou te dar... O podcast é seu, né? Não, cara, porque Então assim, eu vou ser porque gentil. teve um dia que veio um cara aqui, que nós pedimos uma música, ele não me deixou, não quis Não cantar, deixou, não. não. Então eu fico meio... Se eu souber, pelo menos que eu canto. Pede aí. Não, eu vou ser genérico nos pedidos. Tá bom. Toca uma música que é sucesso no culto, No culto atualmente, agora? atualmente. Atualmente tem aquela do... Dá um mi. Vamos em mi. Vamos testar. Esse mesmo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse é um hit do momento. Que voz, hein? E o pessoal ficava te zoando com essa voz, Não, amigo. que isso, que voz Se eu é fosse essa, seu cara? amigo nessa época, eu ia mandar esse povo tudo pra igreja. Pra Pra não falar outra coisa, viu? Essa voz do cara, cara. É isso. Agora um hino das antigas, Clássico. das tias do Coquinho.
Tá, mas você quer... Vamos lá, vamos distribuir. Você quer o estilo mais clássico, o estilo mais popular ou o estilo pentecostal? Pentecostal. Ixi. Você me falou alguma. O que Elvis lembra mesmo? Ah, tá. É que tem tantas, tem tantas. E não é o meu Dá-lhe portfólio bicuda na principal. cara do cão. É isso aí. Esse eu Isso sou aí. fã. Esse é tão clássico que Eu eu nem me sou atrevo fã. a interpretá-lo. Bicuda na cara do cão. Eu uso essa música com o Ricardo pra vida. Qualquer Não, coisa que pessoal, acontece, eu pessoal, dá tem uma bicuda na cara do do cão. bloco, pessoal, por favor. Pessoal? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Muito boa essa música. Essa é das irmãs do Corte. Essa é maravilhosa. E todo mundo gosta, né? Mas é porque é uma música que fala pra você. Ela não é uma canção que você direciona ela ao Senhor. Então, Deus vai na sua frente, abrindo seus... Deus precisa que alguém abra caminhos pra ele. Não. Mas a gente precisa. Então, a música que fala comigo, eu preciso fazer essa diferenciação. A música que fala muito comigo, ela não é um louvor ao Senhor. Entendi. Ela é uma canção que estimula a minha fé, é uma canção que consola a minha alma, é uma canção que coloca o meu coração mais quebrantado e mais próximo de Deus. Isso é uma coisa. Entendi, agora eu entendi. A adoração é outra coisa. A adoração eu estou falando não para Ele e nem sobre Ele. Eu estou falando diretamente a Ele. Então canta um louvor. De adoração. Vamos lá. Vou falar de atributos do Senhor. Refrão. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Isso é um louvor. Tua bondade, eu estou elogiando a Deus, eu estou falando de Deus. Não porque Deus seja narcisista, mas é porque Ele nos criou para louvor da sua glória, não para mendicância da sua presença. Então isso é um louvor, rapaz. Agora eu... Louvor, Cara, eu estou cê exaltando a Deus. peguei o Louvor código comigo. agora, viu? Louvor. Eu tinha essa... Eu tinha essa... Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Olha aí. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome e não o meu. Eu louvarei. Isso é um louvor. Então nem tudo é um louvor. Não. Tem músicas que são motivacionais, ué. É motivacional. Claro, e também tá Quando tudo a bem. música fala de você, né? Igual Deus abre os meus caminhos, Uhum. então é uma música motivacional, não é um louvor para Deus. Ela é uma canção, a gente chama de... São canções de consolo. Porque consolar é uma ordem bíblica. Entendi. Jesus disse, consolai o meu povo. Então, não é errado ter canções de consolo. Tem aquela música em Lá que eu pedi, por exemplo, em Lá. Como é que é um hit do momento. É uma música de consolo, mas é uma música lindíssima. Inclusive, eu acho que esse ano é a melhor canção gospel do ano, uma premiação recente aí. De novo, por favor. Pode vir mais firme. Essa é uma canção de consolo, olha, falando da paternidade de Deus. E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai e é só chamar. Não precisa de religiosidade. Eu quero intimidade. É um Deus que se revela paterno. É um Deus que se revela cuidadoso. E não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, nós também precisamos, em muitos momentos, ser consolados. A Bíblia diz, consolem uns aos outros com as mesmas consolações que vocês foram consolados. Então, consolo é um mandamento, é uma ordem. Então, quem canta consolo está cumprindo o mandamento. Mas tem hora para o consolo e tem hora para o louvor. Entendi. No culto, por exemplo, começar com consolo está errado, biblicamente. Por quê? O conceito bíblico de culto é entrai pelas suas portas com hinos de louvor e não com hinos de consolo. Nossa, que aula que esse cara tá dando aqui.
É sério Tira uma isso. dúvida toda aí, filho. Não, por isso que eu ajuda tudo. Eu tenho um monte de dúvida aqui. Eu vou ficar, ó, vou chegar quente na Tô célula, irmão. errado, teólogo, tô Eu errado. vou chegar quente na É célula, sobre cara. isso. Me chama pra essa célula, eu quero ir lá. É, vou quinta-feira que vem, marcado. E vai cantar lá. É sobre essa questão. Então tem que fazer essa diferenciação, porque as pessoas não erram porque querem. A Bíblia diz: o meu povo peca porque lhes falta conhecimento. Lhes falta estudo, inteligência, vai atrás. Então a canção que exalta a Deus normalmente não vai me consolar. Mas a canção que exalta a Deus automaticamente traz em si tudo. Consolo, refrigério, paz, tranquilidade. Coloque no seu carro um dia assim um louvor que exalta a Deus. A atmosfera do carro muda. Coloca um louvor que consola você. Muda a atmosfera Você do começa a carro, chorar? mas é emocional. Você vai chorar. Começa a chorar. É porque mexe com você. É. Mexe com você. Você, Mexeu contigo? você também é compositor? Sim. Tem alguma canção sua, assim, que Aqui, nossa, aqui, assim, que você você tá- se lembre nesse você momento. tá trabalhando? Eu tenho várias. Como mas- diz o Faustão, se ele não souber tocar, faz Faz ao ao vivo na vivo. capela, Por amigo. favor, ótimo. Faz na capela um trechinho. Ah, sim. Tem uma canção minha que é... Sua voz é muito bonita, então na capela vai ficar Só ótimo. uma então. dúvida, por exemplo, né, eu sou compositor e como que é a inspiração de um compositor de música gospel? Porque, por exemplo, o compositor de música Tradicional. né? tradicional, ele vem com tema, Uhum. não é muito, tem inspiração, Uhum. mas também é mais transpiração. Você vem com tema, E também vamos- tem o que é comercial. O que tá vendendo? É. Vamos nessa linha que qual tá que é o papo vendendo. que tá tendo aí agora? Tá tendo papo do cara que tá... Farra, pingue e foguete. Pá, Uhum. o cara vai lá e faz a música. É mais assim, sabe? Uhum. Hoje a composição tá muito indústria. Uhum. Não tá sendo mais assim aquelas inspirações. Eu tô sofrendo. Perdeu o orgânico, né? eu tô sofrendo, vou fazer uma música. Não, Uhum. quando faz mais. Mas como que é a composição no meio gospel? Olha, vários compositores têm caminhos diferentes, né? Eu, por exemplo, um objeto ali que se movimenta de forma interessante me inspira. Entendi. Eu tava na estrada indo pra São Paulo. Eu vou cantar um textinho dessa música. Eu compus essa música tem 3 anos, amor. 3 anos, né? Chama Teus Altares, essa música. Eu estava na estrada e tinha assim, sabe essas carrocerias de caminhão? Tem sempre uma frase, Sim, né? sempre Aí tava lá, o cara colocou assim, né, na chapa do caminhão, assim. Jesus Cristo é quem me guia. E Maria é minha mãe. Eu achei a frase muito bonita. Porque é de acordo com a crença dele, com a fé dele, e isso aí ninguém pode julgar. Ninguém pode chegar acusando e criticando a pessoa pela estar evocando a fé dela. Aí eu olhei aquela frase, Jesus Cristo é quem me guia e Maria é minha mãe. Aí eu olhei para aquela frase, mas isso de acordo com a minha fé, tá bom? Não critiquei a fé do moço. Mas eu olhei assim e falei, eu respeito muito a Santa Maria. Ela é a mãe do nosso Salvador. Tem que dar esse lugar de honra e de destaque para ela. Mas em nenhum momento a Bíblia nos manda adorá-la. Exaltá-la de forma a enaltecê-la como uma divindade. Ela foi uma mulher agraciada, né? Uma mulher abençoada, uma mulher escolhida pelos céus, por Deus, para trazer o filho dele à terra. E quanto a isso, está tudo bem e louvamos a Deus por isso. Mas o que eu achei, o que vem na minha cabeça é assim, mas essa frase está tirando a glória de Deus. Porque Jesus é o caminho, Maria é minha mãe, ok, ele só evocou o que de fato ela foi. E tudo bem por isso, e tá tudo certo. Aí veio assim a frase na minha cabeça. Falei, mas eu não te troco, não. Não te troco, Senhor, nem por ouro e nem por nada. Não te troco, não. E eu estava viajando na primeira fila, assim, do busão, indo para São Paulo. Aí a frase veio na minha cabeça. Não te troco por nada. Aí eu comecei a pegar o celular para... Porque aquela frase me abriu um gatilho de inspiração. Aí a canção veio. Não te troco por ouro ou fazes. Teu lugar eu sei bem onde é. Tua casa é melhor que outros lugares. Te adorar em primeiro lugar. O pardal encontrou casa. E a andorinha fez um ninho para si. E aí o refrão vinha. Eu encontrei os teus altares. Eu encontrei os teus altares. E é uma música que repete isso. E depois o refrão tinha uma ponte que diz. Então não mais eu me frustrei. Porque em ti eu encontrei refúgio para tudo. Bonita a letra, né? A gente vai cantar aqui numa próxima. Prometo. Bonita a letra. Bonito. Essa eu fiz sozinho na estrada, eu com meu celular. Que legal. Ali. Que legal. Então, foi uma total inspiração, né? Por causa de uma frase, de um para-choque, de um caminhão. Legal. E qual música que você mais gosta de cantar, assim, hoje em dia? Eu sempre opto pela adoração.
Sempre, sempre. Eu prefiro cantar para ele, Então canto mais. sobre ele, entende? Para ele mesmo. Quer escolher alguma que vocês Eu conheçam? quero que desse... você mais goste, que você fala assim, cara, eu gosto Ah, de mas cantar. aqui eu gosto de cantar. Ué. Por exemplo, Minha se vida você cantar para qualquer, se perguntar para qualquer cantor sertanejo, que você gosta de cantar? Evidências. Aham. Todo mundo gosta de cantar Evidências. Até eu gosto de evidência. É, eu acho entendeu? lindo. Então o que você mais gosta de cantar hoje, assim? Hoje. Porque a gente é de fase, né? Tem dia que a gente gosta de Por isso que o arsenal é tão grande. Eu tô baixando aqui o download. faz o download de uma música que a gosto. sua esposa gosta de ouvir, você cantando. Fala aí, Agora. amor. Aí, Pede um sopra aí. pra mim aqui. Só para um Sopra aí, aí. porque eu quero ouvir mais um pouco da sua voz, entendeu? Ok. Ah, mas essa não é uma música para o Senhor. Uma música é mais de força e fibra pra gente. Alguma ideia aí, maestro? Se Uma- tiver aí. Ah, quem já pisou? É uma música que eu gosto muito. Como é que ela começa? Como é que começa? Ah, gente. Ah, tá. É mim mesmo que a gente toca. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver eu creio e clamar pela glória, a glória de Deus. Essa é uma música que me movimenta. Não, rapaz, a voz do homem agora Que me movimenta. É uma canção que Não, eu canto. você A tá- minha alma vai primeiro. Não, que isso. Até embarga um pouco. Sensacional, mano. Top. Ó, nós vamos ter que levar ele na célula pra cantar. Eu vou ter que fazer uma super célula, mas se eu pegar o salão lá do prédio lá. Exatamente. Eu vou com o maior prazer. E ó, eu vou fazer um jantar pra vocês lá em casa, Vou. porque nós precisamos ouvir mais, não? Te levar nessa, viu, Champ? E nós estamos querendo ver o Champ falar também, porque o Champ formou teólogo, Olha aí. entendeu? Sabe Tô muito. sob supervisão aqui Sabe hoje. muito, sabe muito. Ele tá Sabe até muito, olhando é. assim, ó, deixa eu ver se esse cara sabe mesmo. Ele me achou ruim de oferecer cerveja pro pastor. Né? Eu falei, você ficou doido, cara? Ele te O pastor é descolado, cara. Vai que ele gosta, sei lá. Ué, mas descolado não quer dizer alcoólatra. Né? Ué. Poxa. Ele me chamou a atenção. Ó, por exemplo, essa questão. é Eu não vou entrar nessa questão do álcool, não, que é uma questão polêmica, né? Polêmica dá bom corte. Hein? Polêmica. Não, é bom, ué. Por que o evangélico não pode beber álcool? Cara, não é que não possa. Não há na Bíblia uma proibição. Mas há na Bíblia pontos que nos dão parâmetros. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, nem tudo que você quer, você deve fazer ou precisa fazer. Tem gente, por exemplo, meu pai biológico, ele morreu de cirrose hepática. Ele era da noite, ele era do barzinho, meu pai, ele era conhaque quente no inverno e conhaque com gelo no verão. A bebida dele era conhaque, no lugar da água, nos últimos dias. Então, eu não convivi com ele não conseguiu estar com a minha mãe a vida toda, porque o álcool destruiu a relação da minha mãe e do meu pai biológico. O meu padrasto, que é o meu pai mesmo, o cara que me criou, que pai é quem cria, né? É bom deixar isso muito claro. Ele nunca usou uma gota de álcool. Então o padrão na minha casa era não bebemos porque álcool nos destruiu, ou quase nos destruiu. Entendi. Então vai muito da sua realidade. Biblicamente, não há uma condenação que você não possa beber. Pode se embriagar. Mas embriagar tem a indicação lá. Não vos embriagueis. Entendi. Mas se eu disser assim, ó,
Não, pode sim, gente. Eu vou criar uma polêmica terrível. Porque Terrível. é um pastor fazendo bebam, bebam, Jesus bebeu vinho. Ele tem piadinhas no seminário. Tem. Jesus transformou água em vinho, pô. Então, tá Exatamente. liberado. Não tá liberado. Porque o seu limite é um, o seu é outro. De repente, o que pra você é um limite consciente e que te mantenha nas suas responsabilidades, pra ele já é totalmente fora do padrão. Ele se perde com o seu mínimo. E vice-versa. Você entende o que eu quero dizer? Tipo o bafômetro, né? Pois é. Então Pra um- você não pode vir para não dar um exemplo ruim para aquela pessoa que às vezes não tem a mesma força de bebida que você tem, por exemplo. Tem gente que é resistente a álcool. Entendi. E outros não. Uns se perdem pelo álcool. A grande maioria se perde de uma forma ou de Então outra. é melhor ninguém beber. O ideal é você lembrar que você é templo do Espírito Santo. Perfeito. Você já viu algum templo? O álcool numa casa é só para desembaçar espelho, certo? Você não põe no chão. Você não põe na madeira. Você não põe em tudo. Eu não entendo porque que o ser humano quer pôr álcool em tudo. Perfeito. Pode parar aí. Não, acabou. Acabou. Vou fazer a última pergunta. Desculpa, mas era isso. Pode parar aí. Calou pra você, Não, Ricardo. não, como excelente. Fala mais nada, mas vai estragar. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Perfeito. Isso aí, quando a pessoa me perguntar, eu vou mostrar esse vídeo seu. A Bíblia diz que temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Sim. Mas no mundo de hoje, o que a gente mais vê é aquele que chora com o que se alegra e aquele que se alegra com o que chora. Nós temos que tomar muito cuidado com quem que a gente abre o nosso coração, porque se alguém rir daquilo que você está chorando, as consequências podem ser muito ruins. Uhum. Qual que é a sua opinião sobre o mundo de hoje estar tão confuso, invejas, brigas, e dentro da igreja, né, e fora da igreja? A gente vê hoje aí pastores indo para a internet brigando por causa de política. Terrível. Terrível. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você está falando de inversão de valores, de inversão, porque eu conheço pessoas que, quando você está mal, ele consegue ficar perto de você. Mas o maior termômetro que eu pessoalmente identifico quando alguém me ama é quando eu estou muito feliz e a pessoa consegue ficar perto de mim. Quando eu estou realizando uma coisa que eu queria há muitos anos, a pessoa consegue ficar perto de mim. Ou então, o segundo termômetro é quando você está muito mal e a pessoa ela tem uma atitude de ajuda. Porque a pessoa que fica perto de você quando você está muito mal, mas fica lá te consolando, ela é importante. Com um sorrisinho no canto. Tipo assim, nossa, como ele tá, desculpa a expressão, como ele tá, né, lascado, ele tá muito ruim. Então eu vou ajudar esse lascado aqui, porque isso me torna um ser humano bom. Narcisismo puro. Ego infladaço. Porque não é essa a motivação correta. Eu só consigo estar perto de você quando eu tenho convicção de que você está abaixo ou pior que eu. Exatamente. Não sei se foi essa a intenção que você queria entrar nesse caminho. Que eu tô Hoje em indo. dia é isso. É, bem isso. Aí você supera aquela situação, a pessoa desaparece, cara. Tipo assim, o cara tá metido. Não, nossa, você mudou, hein? Você Essa mudou. frase é muito comum. Você tá como é que é? Famosinho, hein? É muito difícil uma pessoa ficar feliz com a sua felicidade. Sabe por quê? Porque as pessoas são egocentradas nas suas próprias conquistas, projetos e planos. Então, se os meus planos não foram bem sucedidos, por que eu vou torcer pelo grandão? Se eu quero que ele seja pequeno. Até esse nome irrita uma pessoa derrotada. Porque esse nome evoca grandeza, grandão. Agora, assim, chama lá o pequeno. Eu conheço um amigo meu que o apelido dele é pequeno. Mas Miúdo. É miúdo. É o careca. As pessoas sempre elas vão estar achando um jeito de minimizar conquistas alheias. Tem um termo que chama ladrão de alegria. Então o cara tá te vendo bem. Por exemplo, aqui seu podcast tá bombando. O cara que era seu amigo há 20 anos, você começou a bombar, ele sumiu da sua casa, não te manda mais mensagem, e quando você manda mensagem, ele demora um século para te responder. Isso tem nome, vai dar um bom corte. Chama-se inveja. E por que a inveja tá tão grande nos dias de hoje? Porque as pessoas não sabem quem são, não sabem os valores que elas têm. E por não saber quem elas são e nem os valores que têm, elas preferem cobiçar o que você tem, o que você é, do que olhar para si mesmo e lidar consigo mesmo. Então é mais fácil eu nutrir inveja por ele do que olhar para mim e falar assim, nossa, poxa, eu posso me lapidar, eu posso ser legal, eu posso não ser como ele, mas eu sou tão bom porque Deus não erra em ninguém, Ricardo. Se você falar assim, que eu preciso, que Deus foi bom com ele, mas ruim comigo, eu estou dizendo que Deus erra, e Deus não erra. Deus é perfeito. Então eu preciso entender o seguinte, a inveja é oriunda de corações
que não se conhecem, de identidades que não existem, e principalmente de um caráter que nem entrou em formação. É um homem afiado. Ele é bom. Eu tô perguntando todas as minhas dúvidas aqui. Eu tô vendo. Manda ver. Depois você faz os cortes se quiser. Seguinte, quero que você mande uma mensagem, né? Eu peço para todo convidado mandar uma mensagem Uhum. para aquele público que tá assistindo, né? Especialmente para você, porque o mundo de hoje a comparação tá acabando com as pessoas. Terrível. A ansiedade tá acabando com as pessoas não veem que, por exemplo, fazer uma carreira de sucesso igual a sua, Ou um ministério de sucesso. ou Porque pode no ser ter seu sucesso caso no- é É. o cara tem os dois. Cuidado com a inveja. É. Então, vai- Ela me persegue. Tá amarrado em nome de assim, Jesus. Tá amarrado. 30 anos de música, de ministério, para fazer tudo na vida demanda tempo, Uhum. né? E as pessoas hoje com a internet, elas estão muito imediatistas. Uhum. Então, tem pessoas sofrendo com ansiedade, com comparação, com a depressão. Uhum. Então, você com a sua autoridade espiritual, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um recado para as pessoas que estão passando por isso. Uhum. Uma depressão por conta de comparação, por conta de inveja, né? E por conta de ansiedade. Vamos lá. Aprendi recentemente que ansiedade é excesso de amanhã. Depressão é excesso de ontem. Você precisa chegar no dia de hoje e entender onde é que você está hoje, o que é que você tem hoje, porque em outras, ou melhor, nas melhores palavras, nós só temos o aqui, o agora e o já. Então, o excesso de ontem vai te trazer para depressão e o excesso de amanhã vai te levar à ansiedade. Jesus diz assim, para nós termos temperança. Então, eu quero te dizer, é fácil? Não, não é, porque é terrível você se livrar dos ontens e é mais terrível ainda você não se preocupar com os amanhãs. Só que há uma canção que diz, porque ele vive, porque Deus está vivo, porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã, porque ele está vivo. Se ele está vivo, há esperança. E se há esperança, há vida. Então, livre-se do excesso de ontens, livre-se do excesso de amanhãs e tenta viver plenamente o seu aqui e o seu agora com tudo aquilo que de Deus te faz bem e te promove estado de espírito positivo. Vai tomar uma pescaria. Eu não vou falar mais nada. Depois dessa aí, eu não vou Eu falar. acho que depois encerrar o podcast Depois normal não, mesmo. não, porque eu sempre encerro falando uma coisa, mas você matou a pau demais. Vou deixar isso. Tá? Te agradeço demais Muito obrigado. pela sua presença aqui. Você. Uma última coisa, posso te falar? Lógico. Esse é o primeiro podcast da minha vida. Que isso, moço? Parece que você tá assim, totalmente ambientado. Da minha vida. Que isso, mas. Eu tô estreando aqui com vocês, gente. Que legal, cara. Um cara com 30 anos de carreira, você ter a oportunidade de fazer ele estrear em alguma coisa, é uma honra muito grande pra nós. Você me tirou as dúvidas tudo. Não, tá Vai. Samuel William é um nome artístico mais próprio que existe. Pois é, bem próprio. Cara, Patenteado. te agradeço imensamente a presença, você e sua esposa, nosso querido músico aí, Celso. muito bonito ele, por Celcinho. sinal. Cara, tá aí, ó, até com um filhinho novo, não é, seu filho? É isso aí, Deus abençoe. E a gente tá muito feliz com a sua presença aqui. E estou aqui prometendo uma segunda participação, porque tem muito assunto ainda para abordar, Tem. né? E Eu prometo que na próxima vez eu não vou nem fazer nenhuma pauta, vou deixar você livre. Vocês serão a pauta. a Não, mas pauta foi foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tamo gente. junto sempre, viu? Muito obrigado mesmo. Que Você- Deus abençoe vocês, o você é trabalho iluminado, de vocês. Ó, a Somos- paz que vive. Você vê em mim o que você é. Amém. Grava isso. As pessoas veem em nós o que nós somos. O que elas são. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Amei ele. Obrigado, querido. Bom demais, velho. Grandão, eu não vou encerrar com fala, não. E muito menos eu, amigo. Hein? Se eu sou o Diguinho Coruja desse podcast, eu que não vou falar nada. Diguinho Coruja Depois é dessa ótimo, frase, é amigo, você tá Diguinho doido? Coruja, cara. Não me atrevo, não. Hein, o que você achou? Muito Ótimo, bom. Tá doido. Excelente. Mais um podcast. É uma honra, né? Estar com você mais uma vez. Marcel tá aí com a gente. Toda a família dele aí. E você, Maravicello, tomara que você tenha aprendido muita coisa nesse podcast, conhecimento, né, espiritual, né, de um cara que tem uma carreira de sucesso, né, na música,
e no ministério, né? E pastoral. Sim. Parabéns. Segue ele. Qual que é o Instagram? Fala o Instagram. Samuel William Singer. Samuel William Singer. Segue ele, porque tem muita coisa aí pra aprender com um cara abençoado igual esse aí. Tamo junto e até o próximo VensaCast. Bate palma. Valeu! Sensacional! Muito bom. Que